Shalom Vrahá, paz e bênção, pastor Valdécio Batista aqui mais uma vez. E dessa vez quero trazer esse senhor, que eu não sei qual é o seu nome, mas ele faz uma declaração a respeito do trabalho. E quando ele faz essa observação, ele vai usar a Bíblia, dizendo algo que creio que na maioria da cabeça das pessoas, elas pensam da mesma forma que ele. Entendem o trabalho como uma maldição, como um castigo. E vamos ver se de fato isso condiz com a verdade. Vamos ouvi-lo? Eu já volto comentando. Meus amigos, pobres são vocês que não podem passar um dia sem trabalhar. Pobres são vocês que são escravos do sistema colonialista. Porque trabalhar é castigo, tá lá na Bíblia. Eu sou vagabundo, eu gosto de vadiar. Muito obrigado. Meus amigos. Interessante, né? Ele diz que pobres somos nós, trabalhadores, porque não pode tirar um dia de descanso, visto que isso já estava previsto na Bíblia, por conta do castigo do pecado de Adão e Eva. Seria isso verdade? Vamos ver. Eu quero dividir com você algumas coisas que eu considero muito importantes. A primeira coisa que nós precisamos destacar aqui é uma palavra hebraica chamada avodar. E a partir daí nós vamos, na sequência, entendermos o que isso tem a ver com trabalho e o que isso tem a ver com adoração. A palavra hebraica avodar é uma daquelas palavras que tem duplo significado. Ela tanto pode significar trabalho quanto adoração. Então aqui já fica estabelecido que trabalho envolve adoração e adoração envolve trabalho. Será que isso ela influencia cada parte do nosso dia? Será que o trabalho e a adoração envolve tanto aquilo que eu faço no sentido geral como profissão e também naquilo que eu faço relacionado a Deus? Vamos ver. Uma maneira mais precisa de traduzir essa palavra para o inglês seria serviço. O interessante é que Deus vê nosso trabalho não apenas como uma tarefa cotidiana. Quando eu lavo a louça, além de ser algo corriqueiro e cotidiano, eu estou fazendo aquilo de uma forma de trabalho e da mesma forma em forma de adoração. Se eu trabalho como mecânico e desenvolvo a minha profissão e me esmero para ser um bom profissional, eu faço isso primeiramente por Deus, porque a minha profissão me leva a adorar a Deus e, ao mesmo tempo, isso me traz benefícios também físicos e espirituais. Então, Deus vê o nosso trabalho não apenas como uma tarefa cotidiana, mas como uma forma de adoração a Ele. Em termos simples, nosso trabalho é uma expressão de adoração, não algo feito apenas para nós mesmos, mas oferecido a Deus. No que isso implica? Isso implica que nosso local de trabalho se torna um espaço sagrado. Eu acho que você talvez nunca tenha pensado nisso. Onde esse espaço sagrado nós interagimos com Deus e compartilhamos também sobre Ele. Assim, da mesma forma que nós fazemos em casa, ou na igreja, ou no local onde nós nos reunimos para falar das grandezas de Deus, assim também é no nosso trabalho. Por isso, o nosso trabalho ele é um lugar de adoração onde podemos mostrar a compaixão de Cristo, onde nós podemos mostrar o amor de Cristo, onde nós podemos mostrar as transformações realizadas por Deus através de Cristo em nós, e é por isso que no nosso trabalho nós mostramos, revelamos Deus tanto nas palavras quanto também nas ações. Quando alguém vai explorar o trabalho de maneira teológica, a palavra avodar deve ser muito bem destacada. Por quê? Porque se torna fundamental iniciar
essa teologia do trabalho com essa palavra, com essa expressão. Por isso que a palavra hebraica avodá, ela desempenha um papel central na compreensão da perspectiva divina sobre o trabalho e também sobre a adoração. De forma mais técnica, nós iremos encontrar a palavra avodá em 145 passagens, destacando sua relevância no Antigo Testamento. Por isso que a raiz do verbo avad, ela vai aparecer aproximadamente 289 vezes, frequentemente na forma kal. Além disso, o substantivo, derivado de ain, beit e dalet, ela é encontrada em mais de 780 ocasiões no Antigo Testamento. Então, no processo de tradução para o inglês, o grupo de palavras ain, beit, dalet é comumente interpretada de 3 maneiras principais. Vamos ver quais. A primeira é a palavra avad, que é frequentemente traduzida como serviço, indicando uma submissão de alguém a outro. Por exemplo, essa palavra vai incluir um escravo, ou um servo, ou alguém que trabalha para seu mestre, como está em Êxodo, capítulo 21, verso 6, como um súdito para o rei, segundo Samuel 16, 19, e até mesmo um filho para o seu pai, como está em Malaquias, capítulo 3, verso 17. Um exemplo claro desse uso de serviço, ele é encontrado principalmente em 1 Reis, capítulo 12, onde o povo de Israel pede ao rei Roboão que alivie os impostos estabelecidos por seu pai Salomão. E eles se comprometem ao seguinte: se caso Roboão diminuísse esses impostos, eles serviriam ao rei com todo o seu empenho. E a palavra a servi-lo é avad. A segunda palavra também, que nós podemos trazer à baila, que está dentro da mesma construção, avad, que além de significar serviço, também pode ser entendida como adoração. Isso se aplica tanto à adoração a Deus, como Josué capítulo 24, verso 14, Ezequiel capítulo 20, verso 40, quanto à adoração a ídolos, como está em Êxodo capítulo 20, verso 5, Josué capítulo 23, verso 7 e Salmo capítulo 97, verso 7. Então podemos assim trazer à memória um exemplo claro que ocorreu quando Deus prometeu ao Moshe Rabbeinu, ou seja, a Moisés, nosso mestre, que ao libertar o povo do Egito, eles adorariam a Deus naquele monte que Deus estava se revelando a Moisés, que era no Monte Sinai. Você pode ler isso em Êxodo, capítulo 3, verso 12. Então, esta palavra, queridos, ela carrega consigo a ideia de que nosso serviço a Deus é, ao mesmo tempo, uma forma de trabalho braçal, de honrar as pessoas que estão ao nosso redor, como também uma forma de adoração a Deus. A terceira forma dessa palavra avad também é usada para expressar trabalho ou ocupação comum, como já disse anteriormente. Essa abrangência inclui tanto as vocações seculares, aquilo que eu faço para o outro como uma espécie de profissão, Êxodo 13, 5, Números 3, 8 e Josué 22, 27. Ela se aplica a trabalho também remunerados, como Gênesis 29 e 27, e não remunerados, Jeremias 22, 13. Em Êxodo 34, 21, ao falar sobre o Shabat, Deus orienta o seguinte: trabalhe avad 6 dias, mas descanse no 7º. Isso tanto na época de arar, como também na época de colher. Essa palavra, então, abrange todo tipo de trabalho, indicando as nossas ocupações diárias, que podem ser consideradas e que devem ser consideradas como também um serviço a Deus. Isso nos dá a ideia do seguinte, que nós temos 6 dias para trabalhar,
Deus nos permite, de maneira a representá-lo em adoração, através das nossas profissões, através do desempenho profissional de cada um de nós. Deus pode ser glorificado nesse tipo de trabalho, e ao mesmo tempo que desenvolvemos esse tipo de trabalho com esmero, cuidado, nós também estamos adorando a Deus, estamos colocando a nossa criatividade em ação, já que fomos feitos à sua imagem e à sua semelhança. No Shabat, esse trabalho ele já era diferenciado. Durante 6 dias, nós trabalhávamos para apresentá-lo às pessoas através das nossas profissões. No Shabat, nós nos apresentávamos, nós trabalhávamos agora na presença de Deus. O glorificávamos ou glorificamos na presença dele. Agora o trabalho é voltado para ele. O trabalho agora é direcionado a ele. Durante a semana, nós apresentamos Deus através do nosso trabalho. No Shabat, nós nos apresentamos a Deus através de um trabalho específico, louvor, adoração, ensinamento da palavra de Deus, para que nós possamos abençoar os outros 6 dias. Jesus nunca abordou ou nunca fez a divisão entre o que é considerado sagrado e o que é visto como profano ou secular, comum, pois tal distinção nunca existiu no pensamento judaico. Essa questão de separar trabalho cotidiano, separar o meu dia a dia da adoração eterna, isso nunca passou pela cabeça dos erudim, dos judeus, porque eles sempre consideraram que tudo que eles fazem ou glorificam ou profanam, ou dignificam ou desonram ao Deus Criador. Em suas 132 aparições públicas, estou falando de Jesus, né, no Novo Testamento, olha que interessante. Dessas 132 aparições públicas de Jesus no Novo Testamento, 122 ocorreram no local de trabalho. Isso é muito interessante, muito interessante. Eu considero isso legal demais. E 45 das 52 parábolas de Jesus, elas tinham um contexto de trabalho. Interessante que essa ênfase, ela reflete a compreensão judaica de que todas as atividades, tanto no trabalho quanto na sinagoga, deveriam ser realizadas para a glória de Deus. A qualidade do trabalho para os judeus era crucial. Por quê? Porque os trabalhadores judeus levavam com muito carinho, com muito cuidado essa questão da sua lida profissional. Por quê? Porque eles não estavam apenas trabalhando para si mesmos, não estavam apenas trabalhando para o seu sustento, não estavam simplesmente prestando serviço para outro irmão, para outro companheiro, para outra pessoa. Eles estavam também, e eles encaravam dessa forma, que suas tarefas eram também uma forma de adoração a Deus. Só que, querido, já joga por terra o pensamento desse cidadão. O rabino Ira F. Stone, ele enfatiza essa perspectiva ao destacar que a palavra hebraica para serviço, avodá, é a mesma usada para trabalho e adoração. Essa não é uma coincidência. O verdadeiro dever, segundo o rabino, não se resume apenas a adorar com palavras, mas envolve o árduo trabalho de servir. Para os judeus, trabalho ou avodá e adoração, avodá, são inseparáveis. Essa compreensão permaneceu inalterada por séculos, até que, infelizmente, a igreja, cerca de 1000 anos atrás, começou a separar esses conceitos, infelizmente, buscando influenciar líderes poderosos, ricos e políticos. Eles começaram, por uma razão que eu não vou me deter aqui, que a ideia não é essa, mas por conta dessas influências dos líderes poderosos e ricos e políticos, eles começaram a fazer uma separação, uma distinção, coisa que nunca foi propósito divino e que nunca se passou pela cabeça dos sábios judeus. Continuando, para a gente captar, para a gente internalizar isso, é importante dizer que o local de trabalho
é o lugar onde nossas limitações, nossos medos e nosso egoísmo são revelados para nós. É ali que nós percebemos que nós dependemos do outro, é onde nós encontramos a nossa fraqueza, é onde se desperta a cobiça, é onde algumas situações do dia a dia despertam em nós sentimento cujos quais nós devemos combatê-los justamente por conta da inclinação para o mal. O que os sábios chamam de Yetzer Hará, a inclinação para a coisa errada, para o mal. É Yetzer, é inclinação, e Hará é mal, em hebraico. O nosso local de trabalho é o lugar onde o nosso verdadeiro eu, pecador, vem à superfície. Assim é onde as pessoas estão mais abertas para encontrar Deus e lutar contra a sua carnalidade. Porque é no local de trabalho que nós aprendemos a ter paciência, é no local de trabalho que nós aprendemos a ficar calados, é no nosso lugar de trabalho que nós devemos, vez ou outra, defender a justiça quando necessário, de colocar os pingos nos is, onde a nossa soberba, onde o nosso orgulho aparece, precisam serem combatidos, e uma classe de outras situações, ou melhor, uma série de outras situações que também acontecem no nosso local de trabalho, no qual nós passamos a nos conhecer a nós mesmos. Então, o local de trabalho não é uma maldição. Além de ser um local de adoração, um local de encontro com Deus, é um local de descobrimento a respeito de nós mesmos. Ensinar e exemplificar para as pessoas que oração e adoração deve acontecer naturalmente em qual ambiente? Nós aprendemos que isso, adoração, louvor, oração, mensagem, evangelização, eles precisam e acontecem naturalmente com grande frequência no escritório, na sala de aula, na fábrica, e é essencial para vivermos a vida com Deus, porque essa vida com Deus, Deus a criou e nos chamou para vivê-la. Então, em qualquer lugar que eu me encontre, em qualquer tarefa que eu esteja executando, eu posso glorificar a Deus ou desonrá-lo. Se somos para ser sal e luz, o local de trabalho, ou melhor dizendo, o lugar de adoração, é a maneira natural que Deus nos propôs a sermos isso. Aonde nós devemos ser santos, só na igreja, no momento do culto. Eu sou santo em qualquer lugar e em qualquer tarefa que eu esteja desenvolvendo. Agora, olha que informação interessante que eu quero dividir com vocês. Desta forma, e pensando desse jeito, fica mais fácil entender a busca e a batalha que existe nesse sistema mundano de apagar de todos os lugares possíveis a presença de Deus ou qualquer outra coisa que traga a lembrança de Deus nesses ambientes. Porque se em todo lugar que eu estou, qualquer coisa que eu esteja fazendo, eu glorifico ou desonro a Deus, porque ali é meu lugar de adoração, é meu lugar de servir a Deus e ao próximo, se tira qualquer coisa que nos traga a consciência a Deus, Deus fica de lado e a adoração se perde. E quando a adoração se perde, quando a consciência de Deus vai embora, o mal se apossa e aquele lugar se torna um lugar de culto a qualquer outra coisa menos a Deus. E ali se torna um ninho de demônios que passam a dominar aquele território, aquela profissão, aquelas pessoas, que a partir dali também será disseminado este mal para as pessoas que vão procurar o serviço naquele lugar e através daquelas pessoas. Então, o trabalho, ou seja, ocupação, empreendimento, emprego, é sempre serviço para adorar a Deus, o adorador, o crente em Jesus, em qualquer lugar que ele esteja, ele está a serviço de Deus. Ele está para servir a Deus. Como o apóstolo Paulo diz em Colossenses, capítulo 3, verso 17. Tudo o que fizerem, seja em palavras ou em ação, façam-no
em o nome do Senhor Jesus. Tudo é para a glória dele. Historicamente, a cultura judaica valoriza a transmissão de ocupação de pais para filhos, e muitos rabinos tinham suas próprias profissões. Eles, além de serem rabinos, além deles terem as suas funções principais de adorar, de ensinar, de encaminhar aqueles que estão em sua volta, os seus discípulos a Deus, eles também possuem uma profissão. Ou seja, a profissão os mantinha financeiramente e o seu chamado eclesiástico os mantinha espiritualmente, e as duas coisas se fundiam. Ele era um rabino profissional e, ao mesmo tempo, um profissional rabino. As coisas se fundiam. Por exemplo, o Rav, ou Rabino Moshe, ele tinha uma profissão de sapateiro, e o Rabino Shaul Hachalia, o apóstolo Paulo, ele era um fabricante de tendas. Queridos, Deus originalmente designou o trabalho como uma parte intrínseca da humanidade, presente mesmo antes da queda. Aqui está a resposta para a palavra desse Senhor. Adão e Eva, no Éden, foram incumbidos, responsabilizados para trabalhar e cuidar do jardim no Éden. Deus, aos criá-los, plantou um jardim e trouxe o homem para lavrar e guardar aquele jardim antes dele ser um pecador. Porque Deus trabalhou durante os 6 dias da criação. No 7º dia ele descansou. Jesus ainda vai dizer assim, olha, eu e o Pai trabalhamos até agora. Deus está trabalhando por nós neste momento. Você talvez esteja descansando, almoçando ou fazendo qualquer outra coisa. Deus está trabalhando por nós até agora. Paulo vai dizer que Jesus vive por interceder por nós. Ou seja, 24 horas do dia, Mashiach, Jesus, intercede. O trabalho dele é interceder por nós. Isso, está registrado em Gênesis capítulo 2, verso 15, que Deus os colocou ali para tal tarefa, revelando que o trabalho é uma expressão da criatividade inerente à natureza humana. Natureza humana essa, criada à imagem e semelhança de Deus. Da mesma forma que Deus é criativo, nós também somos criativos. Da mesma forma que Deus trabalha, nós também trabalhamos. Da mesma forma que Deus deu exemplo de descanso, nós precisamos também de descanso no dia que Ele mesmo separou para tal. Mesmo após a queda, o trabalho não é condenado. Porém, o trabalho torna-se árduo, com a necessidade de suor para o sustento. Ou seja, a partir daquele momento do pecado, o homem trabalharia com mais esforço, com mais afinco. Ele agora colocaria a sua vitalidade, a sua força, exigiria-se mais da sua criatividade, para que a terra da qual ele precisa tirar o sustento, lhe fornecesse os sustentos necessários, só de uma forma mais dificultosa. O problema não foi o trabalho, o problema foi o pecado do homem. O que torna o nosso trabalho árduo, difícil, é o pecado do ser humano. É a continuidade do pecado, ou no pecado. A perspectiva bíblica destaca que o trabalho, ou seja qual for o trabalho, não é inerentemente mal aos olhos de Deus, sendo originado, destinado como parte do propósito humano, uma ideia que permanece válida até os dias de hoje, porque isso brotou do coração de Deus. Paulo, também em Colossenses 3, 23, diz o seguinte: de todo o coração, o que você for fazer, o que você for realizar, o faça de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Partindo aí para a reta final, nós, a maioria das pessoas, como esse senhor, entendem que o trabalho, eles compreendem que o trabalho é uma labuta, como uma consequência da queda. Nós, no nosso pecado, fazemos do trabalho uma coisa ruim.
Porém, quando nós estamos no Messias, podemos experimentar uma redenção considerável de labuta para o trabalho agradável, com sentido de realização. O que é que eu quero dizer com isso? Que quando você, na perspectiva de Cristo, desempenha o seu trabalho, ele deixa de ser sacrificioso para se tornar nada mais, nada menos do que uma realização. Ele passa a se tornar agradável ao invés de ser desagradável. Então, qualquer que seja o seu trabalho, ele pode ser uma expressão de adoração se você o faz para o Senhor. Por isso, meus amores, cada um deve servir a Deus como Deus o chamou para servir. Quer seja sendo pastor, faça com esmero. Faça para Deus. Quer seja um fazendeiro, um pedreiro, um padeiro, um engenheiro, seja você um gari, um missionário, ou um homem ou uma mulher de negócio, você deve fazer tudo isso para a glória de Deus. Para não ficar muito extenso, queridos, os méritos dessa abordagem que eu trouxe hoje é de uma das maiores referências mundiais em missões empresariais, Patrick Lai. E os méritos é dele que eu baseei toda essa resposta a esse homem, a esse senhor, quando ele disse que trabalhar é uma maldição, é um castigo. E eu vou deixar para um outro vídeo a questão que ele deixou bem claro, que ele prefere ser vagabundo. Vagabundo, sim. A vagabundagem é nada mais, nada menos do que uma marca de um pecado gravíssimo que faz com que não somente essa pessoa viva separada de Deus, porque Caim, quando mata seu irmão, ele faz um desserviço à humanidade. Deus então deixa bem claro para ele que por conta dele não se tornar, dele não assumir a responsabilidade de proteger seu irmão, de adorar a Deus, servindo a Deus através do trabalho que ele poderia desempenhar a favor do seu irmão, por conta do ciúme, da inveja, ele mata seu irmão e a partir dali que ele seria vagabundo, ele seria fugitivo, ele seria afastado das pessoas. Então, acho que eu nem preciso fazer um outro vídeo para responder, tá ok? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Se não gostou, pode deixar o dislike. Se não é inscrito, se inscreva e compartilhe para os seus amigos e familiares, ok? Shalom, vrahá, paz e bênção, fui.